está em contato com a Letícia Casado, que trouxe essa informação logo cedinho aqui no UOL para gente sobre essa operação contra Jair Bolsonaro na casa dele, na sede do PL. Essa operação que foi autorizada por Alexandre de Moraes por conta de uma representação da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Então, quer dizer, não é uma ordem, algo que vem apenas da cabeça de Alexandre de Moraes, não é isso? Letícia Casado, bom dia. A gente queria saber qual é exatamente a ordem de Alexandre de Moraes e o que está incluso aí nessas restrições a Bolsonaro a partir de agora. Fabiola, bom dia. Bom, a apuração que eu tenho até agora, lembrando que esse processo ainda está em sigilo, em segredo de justiça, vai tudo na linha do que o Josias estava falando agora, que essas medidas cautelares são justamente para evitar uma ação mais forte por parte do ministro Alexandre de Moraes, que seria a decretação de uma prisão preventiva, porque o objetivo é colocar um freio na família Bolsonaro, que vem atuando contra os interesses do Brasil, segundo o judiciário brasileiro está entendendo. Entre essas medidas estão, ele tem que usar tornozeleira eletrônica, ele está no caminho agora aqui em Brasília para colocar essa tornozeleira, não pode acessar redes sociais, recolhimento domiciliar, ele tem que ficar em casa entre 7 da noite e 7 da manhã, proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas, não pode se aproximar de embaixadas e proibição de se comunicar com outros investigados, que aí acaba atingindo também o filho dele, Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essa questão das embaixadas. Lembrando que no fim do ano passado, eu e a Raquel Landim, a gente fez uma entrevista com Jair Bolsonaro, em que ele falou aqui pra gente no UOL, que que não descartava a possibilidade de se refugiar em embaixada caso ele fosse condenado no processo por tentativa de golpe de Estado que está correndo no STF. Bom, o Bolsonaro está no caminho agora para colocar essa tornozeleira eletrônica. O repórter Matheus Coutinho está acompanhando esse trajeto. Ele também confirmou a apreensão de dólares na casa do Bolsonaro. E a gente está tentando juntar agora esses quebra-cabeças. Segundo o Matheus Coutinho, foram 14 mil dólares e 8 mil reais apreendidos na casa do ex-presidente Bolsonaro. Estamos juntando aqui todo esse quebra-cabeça para conseguir contar melhor essa história para vocês, Fabiola. Não, muito obrigada, Letícia. Bom, hoje é isso. A gente vai ficar direto aqui até 1h da tarde. Qualquer novidade você volta, a você e a equipe de Brasília para nos trazer mais informações. Segundo então Letícia Casado, neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro se dirigindo à sede da Polícia Federal para colocar uma tornozeleira eletrônica. Esse dinheiro encontrado na casa dele, 14 mil dólares, segundo informações da apuração do Matheus Coutinho. E também agora todas essas medidas cautelares que Jair Bolsonaro terá que cumprir por ordem do Supremo Tribunal Federal. Já chamo a participar conosco aqui Walter Mairovich, jurista, nosso colunista do UOL, para nos ajudar a entender, inclusive, essas medidas cautelares e se isso está ou não de acordo, né? Se essas medidas estão sendo aplicadas na análise do nosso jurista aqui corretamente ou não. Porque o que a gente está acompanhando já por parte da defesa é de que realmente pode ser aí o que eles dizem, né? Eles dizem que pode ser aí algo exagerado, porque Bolsonaro não estava apresentando perigo. Até quero achar aqui a nota da defesa. A defesa de Jair Bolsonaro mandou uma nota aqui para gente dizendo o seguinte: a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Então, tá aqui, recebe com indignação. Vamos lá, professor Mairovich. O que o senhor pode nos explicar a respeito dessas medidas cautelares? Elas estão corretas? Estão sendo aplicadas corretamente? Olha, juridicamente, tecnicamente, eu posso explicar muito bem. Por quê? Em primeiro lugar, seria ilegal essa medida se o Ministério Público, se o procurador ou se a polícia não tivesse provocado, chamado o relator Alexandre de Moraes para decidir.
seria ilegal. Mas houve a provocação. A polícia, a polícia motivou o pedido com relação a risco de fuga. O Ministério Público, pelo procurador Gonê, confirmou, entendeu também da necessidade dessas medidas cautelares. Então, sob o aspecto formal, técnico, a questão foi muito bem colocada. Não poderia, atenção, vou repetir, não poderia o Moraes atuar de ofício, sem provocação, mas isso não foi o que aconteceu. Antes de entrar no ar, Fabíola, nós ficamos conversando, puxa, mas será que isso veio da cabeça do Moraes ou ele foi provocado ou alguém requereu? E agora nós temos a notícia, a informação que houve sim manifestação nesse sentido da Polícia Federal. E a polícia é o órgão de investigação, é o órgão que precisa ficar atento para evitar, inclusive, fugas. Então, o procurador disse também da necessidade. Então, sob o aspecto da legalidade, perfeito. Agora vamos à análise da necessidade. Era isso necessário? Aí eu colocaria com todas as letras, mais que necessário, porque todos os indicativos, tudo estava a apontar que haveria fuga, inclusive os antecedentes. Bolsonaro já se enfiou numa embaixada, na embaixada da Hungria. Bolsonaro ontem fez um vídeo onde todo aquele que vai fugir faria, ou seja, dizendo que não ia fugir. A troco de que esse vídeo? É mais um indicativo forte. Outro indicativo muito forte, com consistência, com lastro, é a carta do Trump. Tudo estava a indicar. Apenas um cego, um deficiente visual não via aquilo, não percebia aquilo. Então, eu exatamente e reforçando aquilo que o Josias bem colocou, essas medidas cautelares eram necessárias. Eu acrescento, mais do que necessárias. Agora, O não professor, criar um clima. eu queria, não, sabe o que eu acho importante, professor Mairovski, a gente detalhar cada uma dessas medidas cautelares, né? Sim. Porque é muito interessante a gente, em primeiro lugar, a tornozeleira eletrônica, acho que isso fica muito claro quando o senhor diz que essa tornozeleira eletrônica é importante diante da ameaça de fuga, né? Eu acho que é por isso a tornozeleira, o monitoramento dele 24 horas por dia e também a proibição de Bolsonaro de estar perto de embaixadas é justamente uma resposta à declaração do próprio Bolsonaro de que não poderia estar numa embaixada, não é isso? Fabíola, então vamos a uma por uma, tá? Uma muito importante, não sair de casa no período das 19 às 7 da manhã. Ora, todos sabem que o silêncio da noite, a escuridão são usadas por aqueles que querem fugir. Então, se há risco de fuga, e no caso existe, então essa medida de fixar um horário é adequadíssima. Não falar com os filhos. Nós sabemos que Bolsonaro pagou a passagem e está se valendo de um filho para tumultuar nos Estados Unidos. Então, não falar com esse filho, não falar com o outro que manobra ainda, pelo que se tem notícia, as redes, que é aquele Carlos, e não falar com o filho senador, ou seja, com os familiares, com aqueles que
poderiam se envolver com a fuga, também é uma medida adequada, além da tornozeleira. Com relação a não se comunicar com embaixadores estrangeiros, também a medida foi muito adequada, porque o Bolsonaro tem antecedentes de ter vamos usar a expressão correta, de ter fugido para a embaixada da Hungria quando havia uma suspeita de que sua prisão preventiva seria decretada. Ora, pela prova dos autos, pelo existente nos autos, pela a sua admissão, não estou falando em confissão, estou falando admissão com relação a atos graves, ou seja, manter reuniões, apresentar minutas, discutir minutas de golpe. Tudo isso mostra o quê? Mostra que a sentença será condenatória. Ora, uma sentença condenatória onde o Estado vai se passar de bobo, vai se passar do quê? De que gastou todo esse tempo, se envolveu todo esse tempo para deixar fugir. Isso não pode acontecer. O juiz é neutro, é provocado. Na sua provocação, ele motiva. No caso, motivou acertadamente. Não se comunicar com as redes sociais Esse é o foi outra ponto. cautela.